Muito boa noite, mais um final de mês. Hoje a nossa tradicional esclarecimento de dúvidas com o nosso irmão José Manuel, e vamos já aquele nosso momento de interiorização, de harmonização, para fazermos a nossa prece inicial. Deus querido Pai, obrigada, Senhor, por mais esta oportunidade que estamos tendo de juntos estarmos aprendendo sobre as leis de Deus à luz da terceira revelação. Que através desse entendimento possamos procurar vivenciar tudo que aqui temos aprendido. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, nosso irmão Zé Manuel, para fazer aquele introito e em seguida as perguntas. Já temos algumas aqui, temos. Queridos irmãos, muito boa noite. Mais uma reunião, Centro Espírita Friburguense, onde nós apresentamos, na última reunião do mês, essa abertura aí de esclarecimento de dúvida. Isso é muito importante, porque como a gente sempre lembra para vocês todos, nós devemos estar estudando o Espiritismo em casa. O Espiritismo não é uma aventura, que a gente vem aqui para ver como é que é, simplesmente não. O Espiritismo é a solução dos problemas da humanidade, esclarecendo que a humanidade não será salva pelo conhecimento do Espiritismo, mas terá no Espiritismo uma informação, um processo de educação e de elucidação, de esclarecimento, que nos fortalece, nos coloca no devido lugar. Quem somos, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde vamos. E mostra que nós vamos para o lugar que merecermos segundo as nossas obras, segundo as nossas modificações, as nossas transformações. Nós viemos da espiritualidade de onde nós somos, isto é, da cidadania universal de onde nós somos. Nós não somos da Terra, nós estamos na Terra. E pela bagagem que cada um de nós tem, diferente dos outros, e os outros diferentes de nós, vice-versa, nós podemos observar que nós não fomos criados no mesmo momento, nós não fomos criados, nós não temos uma bagagem igual aos que nos antecedem, aos que nos estão substituindo. Nós temos a bagagem que nós conquistamos até o momento. Nossos irmãos a mesma coisa. Uns aproveitam mais, outros aproveitam menos, como nas salas de aula. Os alunos mais dedicados passam mais rápido, são melhores, se desempenham melhores lá na frente. Os alunos negligentes, relaxados, vão empurrando com a barriga, esses vão ficando para trás. Mas todos estão no processo de aprendizado. Na vida a mesma coisa, no universo a mesma coisa. Nós somos produto do nosso próprio esforço. Criados por Deus, livre-arbítrio. Agora você vai ser Deus por conta própria. Você vai fazer o seu progresso. Você vai ser perfeito um dia. Todos nós estamos destinados à perfeição. É a justiça de Deus. A história do passado, de que nós vamos para o inferno eterno, para queimar e sofrer eternamente, já está ultrapassado. Isso aí, nós espíritas já digerimos isso com clareza. A questão infernal é a questão da consciência passageiramente, provisoriamente. Enquanto o indivíduo estiver cometendo erros, enquanto ele estiver se extraviando pela vida fora, ele vai sempre causar tormentos para si. É aquilo que eu digo sempre aqui, lembro sempre. Nós somos livres para tudo. Para errar, para roubar, para corromper, para matar, para fazer o que nós bem entendermos. Só vamos sofrer as consequências. E as consequências, claro, de quem erra, de quem comete crimes, vão ser consequências desagradáveis em outras vidas. Aquele povo, como eu lembro, está na Somália passando miséria e desgraça, como esse povo que está espalhado nos lugares mais abandonados da terra, até no Brasil mesmo, não é um povo que está lá por acaso. Não é um povo que está lá sem consequências, está lá à toa. É um povo que está lá de espíritos que no passado fizeram aquilo que não deviam fazer, principalmente no planeta Terra. Eu tenho dito para esses corruptos que aí estão dominando, que está tudo dominado praticamente, né? Eu tenho sempre lembrado que, né, não é, Dalginho, tem 1% mais ou menos aí que se salva. Mas tenho certeza que 1% de 7 bilhões é muita gente. São 70 milhões de habitantes do planeta. 1% de 7 bilhões são 70 milhões. É a metade da população. Não, que metade da população de Friburgo? Isso é muita gente. É muita gente.
Um terço da população do Brasil, mais um pouco, e um terço da população do Brasil. Então é muita gente. Agora, esse povão todo bom, esse povão todo que está se transformando, está espalhado no planeta Terra. A maioria, 99% do planeta Terra, ou 98%, vamos lá, aumentar um pouco esse percentual aproveitável, a maioria são espíritos como nós. Estamos aí na média dos interesses. A maioria vai pelo olho grande das vantagens do mundo. Porque da vantagem, nós temos visto aí na televisão hoje, ontem, anteontem, 3 Antônios, como disse o pessoal lá na roça. Nós estamos aí assistindo isso, público e notório, todo mundo está vendo. Aquelas pessoas que aplaudem a corrupção, fazem passeatas em favor dos corruptos. Você está assistindo ali pessoas que são semelhantes àqueles que estão fazendo tudo que não devem e que estão solidárias porque levam vantagem nisso, de um jeito ou de outro. Então o mundo está todo ele contaminado pelas vantagens do próprio mundo, que são próprias para pegarem, para prenderem espíritos ainda inferiores como nós. O nosso egoísmo, nosso interesse em sermos importantes, em termos poder, fama, dinheiro, isso nos leva, isso é uma isca que nos atrai, uma arapuca que acaba nos pegando. E nós, quando vemos, já estamos envolvidos, enrolados nisso. Quantos de nós passamos uma vida inteira, de 80 anos no mundo, perdendo tempo nisso, gastando o nosso precioso tempo nisso, quando deveríamos estar atentos, espertos, para ilustrar, para melhorar, para dominar a nós próprios, nos conhecendo e nos dominando, cortando de nós a inveja, cortando de nós o orgulho, cortando de nós a vaidade, cortando de nós os interesses pessoais que acabam tudo para nós e o resto que se dane. Nós estamos aí para aprender isso, porque todos os corruptos, os desonestos, todos os que se apegam ao mundo, quando morre o corpo, eles ficam sem o corpo, ficam sem os cartões de crédito, sem os talões de cheque, sem o dinheiro do cofre, sem o poder, sem a autoridade que tinham, ficam sem tudo isso. Voltam igualzinho a como vieram. Isso nós temos que perceber isso. Não vale a pena levar 80 anos correndo atrás do mundo para dominar o mundo, que nós vamos largar isso. 80 anos aproveitando em causa própria, se autoconhecendo e se dominando para errar menos e para dominar os instintos, as paixões, é o que o esperto deve fazer e o que o Espiritismo ensina. A doutrina espírita não nega os principais argumentos trazidos pelas religiões em relação a Deus, em relação à alma. Negam a reencarnação, mas que você vê aí, eu recebi essa semana uma série de trabalhos a respeito da reencarnação, pesquisas e comprovações científicas de reencarnação. São coisas que você não precisa ser paranormal para saber. Basta você crer em Deus? Creio. Então, se você crê em Deus, você não pode, como eu disse aqui, como eu tenho sempre lembrado, você não pode crer num Deus burro, tá certo? Então a primeira crença é a existência de Deus. Ó, se você crê na existência de Deus, você não pode crer, como eu estou dizendo, num Deus burro. Os espíritos vieram e disseram que Deus é a inteligência suprema. Então superou tudo que é sabedoria, que é inteligência, não só da Terra, mas do universo. Então Deus é a inteligência suprema. Se você crê em Deus, pela lógica você tem que levar para Ele essa inteligência suprema, ou seja, Ele é supremo em tudo, em todos os poderes, em todas as virtudes, em tudo que é bom, e em nada que não preste. Você não pode admitir Deus com algum defeito, com algum problema. Então você torna suprema essa inteligência com todas as virtudes, com todas as bondades, com toda a justiça, com toda a perfeição suprema. Aí, se você admite Deus,
o segundo princípio das religiões e do espiritismo, você admite então que você é uma alma imortal. É uma alma imortal. Pois bem, esses dois princípios que são básicos de todas as religiões, Deus e a alma imortal, eles param aí em todas as religiões, que mandam essa alma imortal, segundo esse Deus supremo, para o céu ou para o inferno, após uma única vida. O que os Espíritos vieram para ensinar para a gente? Deus é a inteligência suprema. A alma, vocês, nós todos, somos imortais, eternos. A partir da criação, nós somos indestrutíveis. Mas nós não vamos para o inferno, nem para o céu, depois de uma única vida. O que vocês que acreditam em Deus, e eu também, pensando numa inteligência suprema e numa justiça suprema, nós não podemos parar na alma com uma única vida e mandá-la para o inferno, depois de ter sido jogada aqui na África, na Somália, no Haiti, depois de ser jogada aqui numa favela qualquer, por Deus, porque é Ele que coloca aqui, ir para o inferno, ter a vida, a eternidade decidida. Não é assim, os Espíritos vieram explicar. Não, além de Deus e alma imortal, o processo é o seguinte. Tem um terceiro princípio aqui, que vai caracterizando o processo, que é o da reencarnação. Reencarnação. Ou seja, essa alma imortal, criada por essa inteligência suprema, vai ser perfeita pela bondade e justiça de Deus através das reencarnações, ou seja, de várias vidas. Mas como o mundo, como eu disse, é um planeta em que 98% ainda está contaminado pelo erro e pelo mal, pela característica dos alunos que estão aqui. São 7 bilhões de alunos que somos nós, inferiores. Porque se nós fôssemos superiores, nós não estaríamos aqui. Nós estaríamos em mundos melhores, em mundos superiores. Então, vem o esclarecimento dos espíritos, através do espiritismo, que existe um quarto princípio aqui, que é o dos mundos habitados, onde essa alma imortal, através de várias vidas, em vários mundos, ela faz o seu processo de perfeição, como os alunos de uma escola. Como os alunos de uma escola. Eles passam pela sala, pela turma da primeira série, depois eles são promovidos para a segunda, para a terceira, aí vão até onde a escola vai. Quando a escola terminou, fechou o primeiro grau, eles passam para onde? Para outra escola, que vai pegar do segundo grau para frente. Quando essa outra escola fechou o segundo grau, eles vão para onde? Eles vão para uma outra escola, onde vão pegar do terceiro grau para frente. Quando na outra eles fecharam, eles podem ir para outros países para se especializar e se desenvolver mais. Em outros países onde os temas que eles querem estudar são mais avançados, tem mais capacitação para isso. Então observem, o processo que ocorre no planeta, o processo que a gente pode detectar e formar com ele um método de ensino no planeta, é o processo que nós podemos projetar para o universo, para o infinito. É o mesmo processo. Vejam, alunos eternos, ou seja, a alma imortal, através de várias vidas, várias oportunidades, em vários mundos habitados, elas vão ser perfeitas um dia. Resolve o problema da justiça de Deus, da supremacia de Deus, da perfeição de Deus, da sabedoria de Deus. Quando nós olhamos para esse planeta e vemos na Somália, hoje, por exemplo, na Somália, nós estamos tendo aí a morte de 4 milhões de pessoas de fome. Está sendo anunciado aí, os jornais, a ONU estão politicamente, tira daqui, bota dali, tenta dar uma arrumada, tenta dizer que não é bem assim, não é bem assado, mas o mundo está cheio disso. E Deus não vê isso? E Deus não toma providência? Eu tenho lembrado muito do programa lá de televisão, eu tenho lembrado muito sobre o recall.
As empresas, as fábricas de automóvel não estão sempre chamando para fazer recall? O que é isso? É consertar o defeito que o produto saiu, levou. O carro saiu com problema na chave de não sei o que. Troca essa chave. Então por que Deus nunca... Deus, que é essa inteligência suprema, foi capaz de criar o universo, não é capaz de fazer um recall com a gente? Seria muito fácil. Seria muito fácil. Se Deus, que cria desde o início do mundo, ainda não percebeu que não está dando certo essa criação? Eu lembro para vocês, isso é básico e eu quero lembrar, porque isso é a essência do Espiritismo. Conhecendo isso, dominando essa ideia, vocês desenvolvem os estudos do Livro dos Espíritos, vocês continuem. Então eu tenho sempre chamado a atenção. Observe uma coisa que nos faz compreender, sem precisar que sejamos paranormais ou superdotados. É a do computador. Os computadores de um ano para trás já estão ultrapassados, não é, Abel? Com um ano já está ultrapassado, já tem um computador mais moderno. Telefone celular, 6 meses, 3 meses já está ultrapassado. E nos computadores, vamos ao computador. A tecnologia, os homens já inventaram, já conseguiram dominar o vírus com o antivírus. Então os seus computadores, os nossos computadores, são protegidos contra o vírus. Por que essa inteligência suprema, que foi capaz de criar o universo, criar o homem que criou o computador, ainda não chegou a uma conclusão de botar um neurôniozinho a mais no cérebro, que tem 100 bilhões de neurônios? Não foi capaz de botar um neurôniozinho a mais contra a maldade, contra a injustiça, a desonestidade? Por que não? Ele está mal intencionado então com a gente? Raciocinem. Espiritismo é para inteligência, Espiritismo é para se raciocinar. Não precisa ter cultura, doutorado em nada para aprender o Espiritismo. É só vocês se colocarem no lugar de Deus. Coloquem-se no lugar de Deus. E eu lhes pergunto, vocês fariam um mundo igual a esse? Para uma vida só? E o único planeta habitado em todo o universo? Vocês fariam? Vocês fariam um universo infinito, com bilhões de galáxias, com seus bilhões de estrelas, com septilhões de mundos por aí, para se dedicar a isso e botar vida aqui e deixar todo mundo se perder? Não faz sentido. Isso foge à inteligência. Isso não pode ser aceito por quem pensa medianamente, simplesmente. Não precisa ser sábio, é só vocês se colocarem no lugar de Deus. Vocês vão me responder: eu faria um mundo melhor do que esse. Qualquer um faria, porque qualquer um sabe que o ódio é mal, qualquer um sabe que a guerra não é bom, não é conveniente, qualquer um sabe que a violência, a agressão, a imoralidade não traz bons resultados. Qualquer um sabe disso. Qualquer um que se colocasse no lugar de Deus faria um mundo melhor do que esse, sem essas coisas, sem essas barbaridades. Ou Deus não seria capaz de fazer? Aí você tira dele a onipotência. Ele pode tudo. Por que ele não poderia fazer? Então vejam como o Espiritismo nos ensina a entender Deus. Aí você já entendeu. É um mundo injusto? É um mundo injusto, mas é um mundo passageiro. Esse não é um mundo para nós ficarmos eternamente nele. E nem daqui nós sairemos para o inferno. Nós voltaremos aqui outras vezes, quantas forem necessárias. Aí você pergunta, mas eu não poderia ir para outros mundos? Pode, desde que seja um mundo semelhante a esse. Por quê? Porque se nós estamos nesse, nós estamos num nível de graduação espiritual adequado para esse. Para ir para outros mundos, o outro mundo teria que ser mais ou menos do nível desse. Onde nós vamos passar pelo que nós precisamos passar. Onde o novo mundo, como esse, vai nos proporcionar isso tudo que esse proporciona. Nós temos muita vocação para o mundo, para a Terra. Às vezes nós queremos ir para um mundo melhor. Um mundo, por exemplo, onde seja todo dia sexta-feira. E todo dia tem uma farra de noite. Quando as pessoas saem dos seus trabalhinhos, que também não devam ser pesados, tem uma farra, beber muita cerveja, comer muito churrasco, encher a cara, fazer uma opção de besteira, sábado, e que não tenha segunda-feira, e nem que o domingo termine. A gente quer isso, quer ir para outro mundo. Mas você vai ter que largar o churrasco, a cerveja, você vai ter que largar os seus carrões, suas mansões, você vai ter que largar os seus milhões. Aí o cara, mas então você vai para qual? Vai voltar para esse.
vai ficar nesse aqui. Até nós superarmos isso. Isso não é de espírito condenado. Isso é de espírito atrasado ainda, como nós somos atrasados. Nós todos temos mais ou menos os mesmos problemas, observem. Temos mais ou menos as mesmas virtudes, os mesmos defeitos. Alguns se destacam um pouquinho mais aqui, mais ali, mas nós somos semelhantes, observem isso. Quando somos mais desenvolvidos intelectualmente, moralmente nós estamos mais ou menos na mesma lagoa. Nós estamos mais ou menos no mesmo copo. Nós não somos farinha de outro saco. Somos farinha do mesmo saco. Há um intelecto mais desenvolvido entre uns e outros, mas a moralidade está mais ou menos emparelhada. Os mais desenvolvidos intelectualmente dão golpes maiores. Os menos desenvolvidos intelectualmente dão golpes menores. Vejam se não é a realidade. O cara sai do emprego, vai correndo requerer o quê? Seguro-desemprego. Mas ele já tem um outro emprego arranjado. Mas ele vai trabalhar lá sem se registrar, porque ele vai receber de lá e vai receber o seguro-desemprego. E isso é uma praxe. É tão praxe, tão normal, que o empregador da frente aceita não registrá-lo, porque aí também ele não vai pagar os encargos, e deixá-lo recebendo seguro-desemprego. Quantas empresas foram legalizadas, vi isso no jornal, para poder receber dinheiro do BNDES na tragédia da região serrana? Muita gente fazendo o quê? Dando um golpe. Mas em cima da desgraça? Em cima da desgraça. Quando decreta desgraça geral, ou melhor, calamidade pública, o pessoal que administra tudo isso já está prontinho. Opa, calamidade pública, olha, morreu gente. Não importa quantos morreram. Manda os papéis para lá. Os papéis já vêm todos prontinhos, é só o pessoal assinar. Aí vem aquelas organizações com aqueles aspiradores do dinheiro, suga tudo, fica algumas coisinhas pelos cantos, aí eles guardam os aparelhos e vão embora, e o pessoal fica aí catando. O que sobrou aqui, vamos comprar lanterna. Sim, porque o pessoal vai ter que fugir, vai ser de noite. Então compra lanterna. Tá aí os jornais. Distribui lanterna. Distribui rádio de pilha, porque o pessoal para ter notícia, porque os telefones também não vão funcionar, vai faltar luz. Então, rádio de pilha é o restinho do dinheiro que foi sugado aos milhões. Sobra os restos de quem? Quem faz isso? Somos nós, pessoal. Somos nós. Quem não faz mais, às vezes faz menos, mas não devemos. O conhecimento do Espiritismo tem essa diferença, de mostrar que se errou, vai pagar. Vai para o inferno? Não vai para o inferno. Vai estar no inferno da consciência pela prática da desonestidade, pela prática do que prejudicou os seus irmãos, mas enquanto você não acertar isso com a vida, em outras encarnações, é o pessoal que vai para a Somália, é o pessoal que vai para o Haiti, é o pessoal que vai para os lugares onde não tem saneamento, não tem água, não tem luz, não tem coisa nenhuma, não tem quase comida, mas vai para lá. Vão nascer lá. Quem é o quê? Descuido de Deus? Afinal de contas, esse Deus não é o criador de todo mundo? Mas por que a diferença entre nós e os somalianos? Por que a diferença entre nós e os haitianos? Por quê? Tem uma razão para essa inteligência suprema mandar nossos irmãos, seus filhos, para lugares tão miseráveis. E quem sabe que nós, um dia também teremos que ir para lá, tenhamos que ir para lá. É só nós não fazermos direito o dever de casa. É só nós embarcarmos também nessa onda do mundo que nos ensina que ter é mais importante do que ser. Então nós temos que nos pintar por fora de branco para aparentar sermos gente boa, quando na realidade por dentro nós estamos, como disse Jesus, túmulo caiado de branco por fora, guardando a podridão por dentro. Essa realidade, queridos, nós temos que detectar logo. Vocês não têm simplesmente que sentar e ficar olhando para mim, ou para quem está aqui falando, que pode não ser eu. Vocês não estão aqui para isso. Nós todos estamos aqui para raciocinar sobre isso. A doutrina espírita liberta, te põe no universo, consciente do que você é, do que você deva fazer, em qualquer situação. Vejam, vocês não vêm para aqui para pegar uma bolsa de leite aqui, para levar para quem está sofrendo ali, para dizer, eu fiz a caridade lá no centro.
Você está na sua rua, no seu condomínio, na sua casa, no seu clube. Onde quer que você esteja, você está lá como representante de Deus, como filho de Deus, para fazer lá o que você tem que fazer de certo. Se melhorando, se corrigindo, se tornando menos vaidoso, menos orgulhoso, menos arrogante, menos mal educado, sendo o melhor que você puder, de si para si, perante Deus. A caridade que todos nós temos a oportunidade de fazer diariamente, em qualquer parte que estejamos. Não podemos nos camuflar de caridosos, porque lá na nossa igreja, no nosso centro, no nosso grupo, nós vestimos uma camiseta escrito na frente: Jesus é o maior, e atrás Deus é amor, e etc. E saímos por aí pelo morro, entregando uma coisa aqui, uma coisa ali. Depois nós vamos fazer o que não deve. Depois nós vamos para casa brigar às vezes com a família, ser antipático para o vizinho, ter problema no trabalho. Não, isso é mascarar a nossa vida para dar a impressão que nós estamos cumprindo com a nossa obrigação. Não. Vejam que doutrina, que religião a religião espírita. Não cobra nada de ninguém. Não tem ninguém mais importante que ninguém. Não tem ninguém chefe. Espírita não tem que obedecer a nenhum sacerdote, a nenhum mestre, a nada disso. O espírita é quem conhece a codificação feita por Kardec, sim, por Kardec. Porque aí fora tudo levou o nome, mexeu com o espírito, leva o nome de espírita. Até eventos aí, vocês estão vendo aí jornais e tal, eventos espíritas, botem o pé atrás. Coloquem o pé atrás. Porque eles usam o nome de espírita, e às vezes até de Kardec, mas eles estão divulgando outras coisas. O que eles estão divulgando é espiritualismo, sim, é espiritualismo. É igual o filme que passou aí do Nosso Lar, filme espírita. Espírita coisíssima nenhuma. Um filme espiritualista, que faz um saco de gato. Mistura catolicismo com espiritismo, com umbanda, com candomblé, com budismo. É espiritualismo. Espiritualismo é uma característica de qualquer doutrina que admita o espírito, a alma imortal. Admitiu a alma imortal, é espiritualista. Admitiu Deus, é deísta ou teísta. Agora, espírita é quem conhece esses 5 princípios aqui conjugados. É quem os conhece conjugados. Faltou aqui o 5º, que é o da comunicabilidade dos espíritos. Ou seja, essa alma imortal, ela se comunica em qualquer parte do universo, como tudo se comunica. Como tudo se comunica. Por quê? Por que deixaria de se comunicar? Só porque deixou o corpo? Melhor ainda, o corpo é um enguiço, é um atrapalho para o espírito. Fora do corpo, o espírito está mais livre ainda. Por que não se comunica? Comunicabilidade dos espíritos, aliás, não é o espiritismo não vem inventar isso. O espiritismo não vem inventar isso. O espiritismo, aliás, não inventou nada. Kardec só coordenou a doutrina, o escrito dessas revelações dos espíritos superiores, que se comunicam aqui na igreja, nos templos budistas, nos encontros de ateus, não importa, porque isso é a verdade, é a realidade. Se os espíritos se comunicam aqui, eles se comunicam nas igrejas, eles se comunicam nos clubes, eles se comunicam no Polo Norte, no Polo Sul, em qualquer parte do universo. Isso não é invenção espírita, isso é esclarecimento e revelação feita com o nome de espiritismo, coordenado pelo Allan Kardec. Mas nós, espíritas, e Kardec, não somos, nem foi ele, o dono dessas verdades, ou o inventor disso, nada disso. O Deus que existe hoje é o Deus que existe eternamente, não é diferente, é o mesmo Deus. E se é Deus espírita, dos espíritas, é Deus dos budistas, dos muçulmanos, é Deus dos protestantes, dos católicos, é Deus dos ateus, é Deus, simplesmente é Deus. A alma imortal é a alma imortal, não interessa qual o culto que o sujeito esteja, o que ele aceita ou deixa de aceitar, é a alma imortal. Esse dia eu conversei com uma pessoa que estava pensando em se suicidar. Eu falei, mas para quê? Você vai eliminar só a vida do corpo.
a você mesmo, ninguém pode fazer nada contra você mesmo, nem você mesmo. Você continua existindo sempre. Agora vai ter dificuldades, vai passar por problemas. Porque a vida é uma oportunidade de nós que entramos num corpo desse, porque nós entramos nesse corpo, quando ele foi concebido, nós conectamos. À medida que ele foi crescendo, nós também fomos crescendo nele. E ficamos totalmente absorvidos pelo corpo. Começou quando foi fecundado o óvulo. Ali, quando foi fecundado, nós já ficamos ligados. Um fio de nós, fluídico, se liga ali. Aí nós começamos a esquecer de lá. E começamos, à medida que aqui vai aumentando, lá vai diminuindo. Aí nós vamos esquecendo de lá, como se fosse um sono até que nós nos realizamos de novo aqui para continuar desenvolvendo o contato com a matéria, as sensações que a matéria provoca na gente. O nosso egoísmo, o nosso tudo eu, é que nos leva aos defeitos, é o que nos leva a correr atrás do dinheiro, da fama e do poder. Por quê? Porque ninguém é famoso, poderoso e rico sem os bens da terra. Espiritualmente, sim, mas materialmente, não. E o que nos interessa como espírito inferior é sermos poderosos na terra. O nosso carrão tem que ser de 300, 500 mil. Se nós pudermos comprar um de 1 milhão, nós compramos de 1 milhão. Para quê? Para os outros verem e ficarem com inveja da gente, como nós ficamos com inveja deles. É um mundo de irmandade. Irmandade nos vícios, nos defeitos, porque nós somos mais ou menos assim. Se você for num grupo de crianças de 2ª série, eles estão todos mais ou menos sabendo a mesma matéria. Eles não estão muito diferentes uns dos outros. Estão naquela média. A humanidade tem uma média de evolução. Existe um espírito da humanidade geral, que é esse espírito nessa média de maldade, de erro, de algumas virtudes, porque não somos os mais atrasados do universo. Existe uma graduação. A Terra não é o planeta mais atrasado. Dizem os espíritos que é dos mais atrasados, sim. Mas antes da Terra, nós temos uma série de outros. E acima da Terra, nós também temos uma série de outros. Que à medida que evoluem, se desmaterializam. Vão ficando mais finos, mais rarefeitos, mais sutis, mais etéreos. Querem um exemplo? Eu tenho dado aqui. O exemplo: Sol, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno. Aliás, eu era até para fazer cor diferente. Aqui são os rochosos. E aqui os gasosos. Rochosos e gasosos. Aqui o Sol. Aqui nós já estamos vendo um processo de evolução entre os próprios planetas, entre a própria matéria que constitui o sistema solar. Agora vocês imaginem, projetem isso para o sistema galáctico. Projetem isso para o sistema universal. Como esses gasosos vão sendo mais rarefeitos e os rochosos vão fazendo parte dos sistemas mais materializados, para que espíritos ainda materializados como nós passemos por aqui, com a tendência de irmos para mundos melhores, com a tendência aqui de irmos para mundos menos pesados, mais etéreos, de acordo com a evolução dos espíritos que estão passando por esse processo. Então, essa noção nós espíritas devemos ter. E a partir disso, com isso aí na memória, com isso aí no conjunto geral de informação, nós devemos, dentro desse conjunto, a gente deve desenvolver o estudo do Livro dos Espíritos. Número 1 é Livro dos Espíritos. Ninguém conhece Espiritismo sem estudar Livro dos Espíritos. Eu hoje estava lendo uma revista que, por acaso, diz que é ciência, filosofia e religião. Nada a ver com o meu programa de televisão. Porque tem muito pouco de ciência, tem muito pouco de filosofia e tem muito de religião. Falando loucuras, aberrações, e está com o nome de espírita, revista espírita. Então, por isso eu digo para vocês, não embarquem em eventos espíritas.
Estão sendo chamados aí pelo jornal, pelas rádios, pelas televisões, de vez em quando, evento espírita, seminário espírita. Não embarquem nisso. Se você estudar o Livro dos Espíritos, vocês vão ver que mesmo eles lá se dizendo espírita, eles estão fazendo tudo errado. Eles estão não só aprendendo errado, mas ensinando também errado. E eu aqui tenho toda a moral de falar isso para vocês, porque eu falo isso lá na televisão, e quem ainda não me assistiu, não percam, programa Terceira Revelação no YouTube, a qualquer hora. Do dia ou da noite vocês podem baixar e assistir no seu computador. E na televisão amanhã 9 horas. Amanhã 9 horas o programa repete. Amanhã vai ser reprise do que nós temos sábado passado. Lá, há 8 anos, eu peço que eles contestem o que eu apresento, que nós aqui no Friburguense, que a minha ideia é a ideia do centro, é a ideia do grupo que está aqui. E nunca contestaram. Quando nós falamos que estão todos errados, fazendo tudo errado, estão induzindo as pessoas a erro, e que nós pedimos, escrevam para cá, e eu até digo, venham aqui que eu tenho um lugar para vocês esclarecerem como nós estamos equivocados ou errando, venham. Há 8 anos, nem recebemos um escrito, a não ser de irmãos protestantes, evangélicos. Esses coitados, eles se escrevem, porque eles estão presos na Bíblia. Então eles vão lá, se não está na Bíblia, ou na Bíblia diz que não é assim, eles mandam brasa, diz que eu estou no inferno, que a Valéria... Não, a Valéria, eles ainda dizem que a Valéria tem jeito. Valéria, sai disso, larga isso para lá, isso é coisa do capeta e tal. Bobagem, pura bobagem. Se vocês já conhecem, deviam conhecer do passado. No passado eles não botavam a gente amarrado num pau e botavam fogo? Botaram fogo em Jordano Bruno? Por que botaram fogo em Jordano Bruno? Porque eles diziam só a verdade. Dizem inclusive que não era o sol que girava em torno da terra, era a terra que girava em torno do sol, e não botaram fogo nele, que é o Cleber. Deram fogo no cara vivo. Por quê? Quem foi que botou? As religiões. Então, as religiões sempre atrapalharam o mundo, sempre atrapalharam a ciência esclarecer o planeta, sempre atrapalharam. Então, quando eles falam que a gente que estuda do capeta, do demônio e tal, isso faz parte, isso é assim mesmo. Sócrates, não condenaram Sócrates, um sábio, hoje o mestre, o pai da filosofia, não condenaram Sócrates a tomar cicuta, condenaram ele a tomar cicuta porque na época não tinha suquita. Porque suquita diz que é um veneno também terrível, mata do mesmo jeito. Mas suquita, diz que condenaram Sócrates a tomar cicuta, era um troço parecido com suquita. E ele teve que tomar. A mulher dele falou assim, mas só que você é culpado, você é inocente. Ele falou, mas você queria que eu fosse culpado? Então eu sou inocente, sim. Ou você queria que eu fosse culpado? Então um sábio, mataram o sábio, uma capacidade daquela, um homem que libertava com conhecimento as pessoas. Mas por quê? Faz parte, queridos, do planeta. Quando a gente liga a televisão, vê aquela série de corrupção, assim, moralidade toda que está aí, não se desesperem, não se desesperem. Façamos a nossa parte. É o que eu tenho lembrado aqui. Se numa sala, numa turma, 90, uma turma de 110, 90 vão ser reprovados, o que você vai fazer? Os 20, que são mais espertos, que estão a fim de sair fora daquilo, aprender para sair fora, fazem o seu papel. Da mesma forma, somos nós na Terra. Nós estamos vendo esse show que está aí, lamentável. Mas o que nós vamos fazer? Vamos fazer a nossa parte. Não vamos entrar da maioria. E fazendo a nossa parte, nós vamos estar assim com Deus, com a harmonia do universo. Ah, mas qual é o seu status? Qual é o seu cargo no mundo? Nada, eu sou jardineiro, porteiro de edifício, sou desempregado, não importa. Você, como desempregado, pode estar se desempenhando muito melhor em relação ao que você deveria fazer do que se você fosse presidente da República. Então não importa a nossa posição no mundo, importa o que nós estivermos fazendo na nossa posição. Nós não vamos ser cobrados pelo que não fizemos como presidente, porque nós nunca fomos presidente. Quem é, vai ser cobrado. Agora, quem não é, não vai ser cobrado por isso. Mas vai ser cobrado pelo que deveria ter feito e não fez, dentro das suas possibilidades. E isso vai ser cobrado pela nossa própria consciência, que sabe o que nós devemos fazer. Pois muito bem, como essa reunião de perguntas e respostas tem poucas, né? Ué, não tem estudo? Ué, não tinha só 2? Não tem mais. Ah, então chegaram mais. Aí a gente vai fazer essas perguntas, são as perguntas que vocês fazem em função do que nós vamos fazendo durante o mês, e às vezes algumas dúvidas, às vezes algum estudo que vocês estão fazendo, que é muito importante, estudem, continuem estudando, lendo, se aprimorando no Livro dos Espíritos, e qualquer dúvida aí vocês perguntem nessas últimas reuniões de cada mês que a gente faz aqui no Friburguense. Então vamos lá.
quando a mulher faz um aborto, o espírito sente dor? Ah, não, normalmente não. O espírito abortado, o espírito que estava iniciando a encarnação, não sente dor, claro. Ele ainda não tem consciência da reencarnação. É como eu disse, ele está apagando do lado de lá para acender do lado de cá. Ele ainda não tem a consciência dessa nova fase, dessa nova etapa. A reencarnação, ela é um processo criminoso e grave, de graves consequências para quem está processando, quem está fazendo o crime, cometendo o crime. Não só a mulher, mas o marido, o pai, a mãe, o tio, o avô, todo mundo está envolvido. Quando não estão envolvidos conscientemente, sofrem as consequências, também não por acaso. Porque nesse panorama aí de família, de reencarnar em grupos familiares, todo mundo tem a ver uma coisa com a outra. Nada acontece por acaso. Tudo tem um entrelaçamento para que nos acontecimentos todos tirem proveito. Muitas vezes, proveito esse que só vem através do sofrimento. O sofrimento é uma maneira de o espírito ser levado a se modificar, a pensar diferente. Ninguém sofre por acaso. Venha para Deus. Deus não é justiça suprema? Deus não é amor supremo? Então jamais ele permitiria que num processo de vida e morte alguém sofresse alguma coisa que não fosse útil para esse indivíduo, para esse espírito. Como nós não permitimos que nossos filhos sintam dor, a não ser que a dor seja para curá-lo, como numa cirurgia, por exemplo. Nós levamos o filho para fazer uma cirurgia que vai ter um processo doloroso de recuperação e nós o levamos de bom grado e torcendo para que tudo dê certo. Então, o Criador, o Pai Supremo, o Pai Eterno, o Pai Perfeito, jamais permitiria. Então, todos que estão envolvidos têm a ver com o processo. O próprio espírito que vem e é abortado também tem as suas razões de estar passando por aquela privação, de estar naquela ansiedade de reencarnar e ter o processo interrompido. Muitas vezes ele já fez isso em outras vidas, com outros espíritos que viriam reencarnar, e as coisas às vezes vão se repetindo, não eternamente. Significa que quem atirou em alguém vai reencarnar para levar um tiro de alguém, que por outro lado vai reencarnar para ter que levar um tiro de alguém. Não é assim. A dor, às vezes, pela perda de uma perna é muito superior à dor de uma pessoa que foi, numa encarnação anterior, morto por um tiro. Então, a morte não tem a figura idêntica em várias existências para fazer com que o espírito sofra as consequências do que ele provocou. Então, o espírito, no caso, não sente dor nenhuma. Aliás, morrer não dói. Sei. Se nós escolhemos o gênero das provas ou expiações para melhor favorecer a nossa evolução espiritual, o que acontece se falharmos? Teremos que passar por tudo outra vez? Sim, nós poderíamos. Com certeza nós vamos pedir de novo. Como nós pedimos às vezes para repetir a série. Tem pessoas conscientes, ele é assim. Eu lembro na nossa turma, tinha lá um Merita, não sei se foi da sua turma, você lembra, Merita, um moreninho, simpático, ele é funcionário do Correio, acho que já está até aposentado. Uma vez, Merita, eu no início da primeira aula eu falava assim: vocês vão ser reprovados, quem não prestar atenção, quem não se interessar vai ser reprovado. Passava às vezes durante a turma, eu tinha 100 e poucos alunos, eu não sei da tua época como é que foi, mas eu lembro que uma vez nós tínhamos 125 alunos, numa turma só, era um salão desse tamanho assim, cheio de gente, eram os alunos, de uma turma só. Então tinha 125 alunos, e eu falava assim: vocês vão ser reprovados. Às vezes eu passava entre eles durante a aula, estava nego lá anotando naquelas folhas de papel, assim, papelzinho, eu falava: que bonito, vão chegar em casa, passar para o caderno nobre, não é? Muito bem, anota aqui de qualquer maneira, nada, queria jogar fora quando saísse dali, largar para lá. No fim do ano, a promessa se cumpria, a profecia se cumpria, 10, 12, 15 reprovados. Merita, um exemplo, chegou para mim na prova final, pegou a prova, falou: professor, está aqui, 0, não sei, agora ano que vem eu vou voltar, vou fazer de novo o curso e vou garantir para você que eu passo. Merita fez isso, eu peguei, dei 0 com todo prazer, não fiquei triste não, ação e reação, recíproca verdadeira, dei 0 no Merita, foi reprovado.
Ano seguinte, a menina estava lá. Olha, só tirava acima de 80. Não é bonito isso? Isso é um orgulho, isso é uma honra. Uma honra. Então vejam, é um exemplo prático que eu estou dando aqui, verdadeiro. Quando o Espírito fale na prova que ele pediu, e ele entende que aquilo é necessário para ele, é indispensável para ele, ele vai pedir de novo. E vai ser concedido. Porque as nossas provas, quem pede somos nós. Nós que pedimos. Deus, veja, no esquema de Deus, nós que pedimos as provas. Por quê? Porque somos nós que vamos avaliar. Pô, eu quero então embarcar. Por isso que nós não pedimos riqueza. Observe, a maioria não pede riqueza, não. Nós pedimos isso que nós temos mesmo. Por quê? Porque do outro lado, com os olhos da alma, a gente vê que se vier como rico, danou tudo. Eu vou me agarrar de novo a essa porcaria e não vou sair daí. Então, com os olhos lá do outro lado, com os esclarecimentos que nós temos do outro lado, nós falamos, opa, peraí, o quê? Riqueza não dá para... A fila dos ricos, dos pedidos de riqueza, do lado de lá é pequena. A fila do pessoal que vai na luta, que vai matalhar mesmo, essa fila é grande. Porque o pessoal sabe quais são os valores. Para matar o exemplo, quando vocês vão fazer um concurso para ganhar bem, para ocupar um cargo relevante num órgão público, vocês procuram que tipo de cursinho para fazer? O pior ou o melhor? O mais barato ou o mais caro? Aquele que aperta mesmo, você tem que estudar 20 horas por dia, ou aquele que relaxa, você não precisa nem ir lá que eles te dão o certificado no fim do ano, no final do curso. Claro que vocês fogem desse mais fácil. Vocês fogem desse que não aperta. Por quê? Porque vocês sabem que o mérito e que a sua vitória vai depender daquele esforço. É por isso que do outro lado a gente não pede para vir para cá rico. Não que a riqueza seja um inferno, não. Jesus disse, é mais fácil o camelo passar no fundo da agulha do que o rico se salvar. Camelo era uma linha grossa, passar numa agulha. Passava, mas era difícil. Porque tem gente que quando fala assim, pensa que é aquele bicho. Aí vai, então não tem mais jeito. Então o pobre do rico está infernizado mesmo, não tem jeito. Mas tem sim, passa, mas é difícil. E Jesus deu esse exemplo. É mais fácil o camelo passar na agulha do que o rico se salvar. Por quê? Porque Jesus já sabe qual os problemas nossos. Se faz vir rico, dinheiro, fama, poder, vai se agarrar isso aqui, vai ser orgulhoso, vaidoso, arrogante, vai sacrificar os outros. Isso não é regra geral, porque tem pessoas ricas, poderosas, famosas, que são justas, honestas. Esses estão passando por cima, eles estão vencendo com méritos. Agora, do lado de lá, quando a gente vê como é que é a situação aqui, nós não estamos pedindo aí para acertar em loteria. Aliás, um exemplo, acertem na loteria que vocês vão ver que inferno vai virar a vida de vocês. Não joguem, não joguem. Porque se acertar, e como eu sempre digo, os espíritos superiores, o anjo da guarda de cada um, está sempre ali atrapalhando para você não acertar. Se você está com os 6 números na cabeça, chega lá e te dá uma perturbação que você erra um deles, ou 2. Aí você erra, sai de lá, foi o teu espírito protetor que fez você errar. Porque ele não vai aguentar você mais se você acertar naquela desgraça. Aí ele perde o controle. Ele não tem mais como te controlar, não tem mais como ter acesso, falar com você. Seu telefone com ele vai ser cortado. Então ele faz tudo para você já não acertar. Então não corramos atrás disso. É bobagem e complica. Pode fazer. De acordo com o que afirmam católicos, evangélicos, etc., de que todos viemos de Adão e Eva, quer dizer que eles tiveram filhos, que também tiveram filhos, são os criacionistas, que também tiveram filhos, e vai por aí afora. Conclui-se que todos fizeram ato sexual em família. Qual a lógica? O Código Penal prevê penas para tais fatos. Tá bem, mas o Código Penal é um código nosso, é um código do mundo, não é? Um código de hoje, um código do Ocidente, não é? Principalmente do Ocidente. Mas a moral disso tudo aí é o seguinte, é que a humanidade não começou com um casal, isso foi um sentido figurado, que consta das escrituras, que a humanidade, vejam bem, como explicar para o povo ignorante daquela época, ou mesmo há 500 anos atrás, 1000 anos atrás, que a humanidade tinha surgido como todas as outras espécies, através de a espécie humana surgiu
como surgiu todas as outras espécies. Aquela história que nós viemos do macaco, uma história que nós viemos do macaco. Quando o homem era primitivo, ele se assemelhava a um macaco. As condições eram todas diferentes. O pelo que nós ainda temos, isso na época era muito maior, era muito mais intenso e nos assemelhava a macaco. Só que a espécie humana era a espécie humana. Ela foi desenvolvida como espécie humana. A espécie dos primatas, ela continuou sendo espécie dos primatas e continua evoluindo, mas como espécie dos primatas. O espírito humanizado, com livre-arbítrio, com capacidade de agir e de resolver e de criar, como acontece com o ser humano, esse veio habitar essa espécie animal que é a espécie humana. Essa é a espécie humana. E isso surgiu no mundo inteiro. Vejam que tem negros, tem brancos, tem amarelos, tem vermelhos, e pelo surgimento em diversas partes do próprio planeta, como surgiram todos os outros animais. A história religiosa conta a criação do homem, como Deus tendo feito o homem de barro, dele tirou a costela para fazer a mulher. Mas vejam, e as outras espécies todas de animais do planeta? Não conta que o elefante foi feito de barro, dele foi tirado a costela e feito a fêmea. Que o tigre foi feito de barro, dele tirado a costela para fazer a fêmea. Se esse processo não funcionou em todas as demais espécies, por que a humana teria que ser a diferente? E não no mesmo processo de surgimento. Os germes de todas as espécies, as sementes, já estavam preparadas à medida que o planeta foi se arrumando. E à medida que o planeta ia dando condições climáticas, as espécies iam surgindo. Como você põe uma semente na terra, ela fica ali na terra. Se você não molhar, não der calor, ela vai ficar ali na terra, quieta, esperando que haja umidade, calor, luz, aí ela nasce, ela brota, ela germina. Assim surgiram todas as espécies, inclusive a espécie humana. Isso é criacionismo, ou seja, Deus ter feito o homem e a mulher, o homem de barro, a mulher da costela do homem, e aí sim teria esse desenvolvimento que levaria a essa reprodução em família. Lá na Gênesis, Caim mata Abel. Não é, Abel? Você saiu por quê? Foi lá. Né? Ah, tá. Não, porque eu falei que lá Caim mata Abel, Abel levantou e saiu. Não pode ficar. Então lá na Bíblia, Caim mata Abel. E Caim foge para as bandas do Oriente. E lá nas bandas do Oriente, Caim encontra sua mulher, com quem tem vários filhos, que também, por sua vez, casam com outras mulheres. Surge até a bigamia aí mesmo, que um deles casa com duas mulheres. Vejam bem, se ele lá casa com uma mulher, lá tinha que ter um casal que gerou essa mulher, e tinha que ter dois casais que geraram os outros dois casais. O mundo já estava habitado. Então, isso é uma maneira figurada para que as pessoas entendessem. Bem, surgiu a espécie? Surgiu. Então, era um casal? Ah, então todo mundo aceitou que era um casal. Hoje isso não tem mais cabimento. Inclusive, essa teoria do criacionismo tem sido implantada muito nos Estados Unidos por causa do protestantismo. As ideias criacionistas, elas praguejam o mundo realmente. E está havendo aí, recentemente, os jornais publicaram isso agora esses dias, uma série de manifestações dos cientistas que estão contestando, porque eles andam dizendo nas universidades, principalmente americanas, de que o criacionismo tem fundamentação científica. É mentira, não tem fundamentação científica, coisa nenhuma. Charles Darwin foi o estudo mais perfeito que aconteceu nessa área e mostra a evolução das espécies, claro. E muitas organizações no mundo são evolucionistas, como o espiritismo é evolucionista, como a maçonaria é evolucionista. E eu fui expulso da maçonaria porque lá eu criei um problema. Falei, católico e protestante não pode entrar na maçonaria. No máximo espírita. Por quê? Porque a maçonaria é evolucionista e admitia católicos e protestantes e exigia que eles jurassem que iam seguir, respeitar a Constituição maçônica. A Constituição maçônica diz que ela é evolucionista. Como é que o católico vai entrar e jurar que ele vai defender aqueles princípios se ele já vem negando? Ou ele nega lá ou ele nega cá. Então eu criei um problema lá. A solução foi o seguinte: ou muda a maçonaria ou expulsa o Zé Manel. O que eles fizeram? Expulsaram o Zé Manel, que foi muito mais fácil. E eu digo isso, e as pessoas às vezes se queimam. Meu Deus, ele está falando isso lá? Sim, nenhum deles fala que eu fui expulso. Eu falo, porque eu explico por quê.
e deixam eles mal. A maçonaria na instituição não é religião, a maçonaria não é religião, é uma instituição aberta. A maçonaria representava o espiritismo antes de Kardec, porque a maçonaria era uma instituição que permitia os homens inteligentes, livres, os homens que queriam avançar, que queriam romper com as amarras religiosas. A maçonaria garantia isso, fazendo com que esses homens se reunissem, estudassem e se desenvolvessem, e desenvolveram a humanidade. Fizeram a libertação de todos os países do mundo em que imperavam as ditaduras, influenciou em todos eles, e no Brasil, fez a independência do Brasil, a proclamação da República, a abolição da escravatura, e depois não fez mais nada, por quê? Porque aí caiu na regra geral, aí começou o pessoal a não seguir o que está escrito. É igual o movimento espírita e o espiritismo está escrito aqui, o movimento espírita faz tudo errado, faz tudo o contrário do que está escrito aqui. A maçonaria é a mesma coisa, a instituição é a mesma coisa, mas o evolucionismo é espírita, o evolucionismo é maçônico, o evolucionismo é a solução da inteligência humana para entender a criação de Deus no planeta Terra. Faz essa? Faz rápido, que ela tem relação. Pois é, à luz de uma única vida, segundo católicos, evangélicos, etc., qual a lógica de Deus no julgamento final para seres que nasceram mortos, viveram um dia, um mês, um ano, 10 anos ou 100 anos? Se estes últimos tiveram uma vida cheia de lutas, privações em todos os sentidos, erraram, acertaram, envelheceram com as suas variadas doenças, em comparação com os primeiros que não tiveram tempo para exercerem o livre-arbítrio e, consequentemente, sofrerem as vicissitudes da vida. Será que Deus, então, tem os seus preferidos protegidos? O Espiritismo veio matar essa questão, veio matar essa charada. Quem morre com 10 anos, 11 anos, 12 anos, são espíritos velhos que vieram passar por aqueles problemas. Não estão morrendo com 10 anos e agora são anjinhos, vão para o céu, porque aí seria bom que todo mundo morresse com 10 anos, com 8 anos, com 7 anos. É o que ele diz lá, se ele viveu 100 anos, ele vai ser penalizado. Porque normalmente com 100 anos ele errou para diabo. E o cara que morreu com um garoto, com uma criança que morreu com 10 anos, vai para o céu, é um anjinho. Então era possível morrer todo mundo com 10 anos, com 9 anos, com menos de 10 anos. Então isso aí falta a lógica e o bom senso, que o espiritismo é cheio para resolver o problema. Todos nós somos espíritos velhos, mesmo em corpos novos. Quando reencarna uma criancinha aqui, você vê que ela reencarna cheia de sabedoria. Olha, quando eu tenho problema de computador, quem resolve? Nossas netas, minhas netas. Tem 12 anos, até com 8 anos. Com 8 aninhos, vai lá, não, clica aqui, clica ali. Uma vez foi engraçado, eu fui botar uma... Como é que chama, Bel? Uma tranca, para não entrar em site, para não entrar em coisa ruim. Eu achei isso é ruim. Vamos botar um negócio para bloquear essas crianças para não entrar nessas coisas ruins. Aí cheguei lá com um técnico, o Wilde. Aí cheguei lá com um técnico, eles ficaram tudo olhando assim, eu falei, pô, deixa eu vou aqui com o moço que não. Aí eles saíram, aí ficaram meio rodeando assim. Aí quando viram o técnico falar aquela linguagem técnica, não, mas tem que criar um site, uma senha. Aí uma delas falou assim, avô, cuidado que esse site aí, ele carrega muito, ele sobrecarrega muito a memória, não sei o que. Aí eu comecei a ver que não adiantava botar, eles estavam sabendo mais do que o cara que foi comigo já estava emparelhado. Eu falei, não adianta. Aí você pergunta, de onde eles trouxeram isso? São criancinhas que foram criadas como nós, no mesmo dia do nascimento? Ou quando nós fomos concebidos? Claro que não. Quando nós voltarmos daqui a 500 anos, 200 anos, sei lá quando, nós vamos estar na frente deles. Nós vamos já estar mais espertos, pegando um novo mundo, pegando uma nova era. Isso é a regra. Isso é a regra. Não é Deus que criava atrasado lá atrás e começou a criar adiantado agora. Porque senão Deus não seria justo. Não é? Aliás, os egípcios não foram mais avançados do que tudo que está aí, na época das pirâmides? Os maias, os astecas, os incas foram mais adiantados do que o que está aí hoje. Então por que Deus andou para trás? Foi capaz de criá-los tão inteligentes e agora cria o pessoal tão burro? Nada. Os inteligentes estão em outros mundos, os mais atrasados um pouquinho estão passando por aqui para continuar aprendendo, e é assim que nós vamos fazer. Nós não olhamos para uma escola e ficamos com pena das criancinhas que estão na 2ª série, com pena dos que estão na 3ª série. Não, a gente sabe que aquilo é natural. Os da 2ª vão para a 3ª, os da 3ª vão para a 4ª. E o universo é assim. Ninguém tem pena da gente. Sabem que nós estamos passando pelo processo para nós sermos doutores lá na frente, em espírito, em sabedoria.
não é? Então é claro, isso é uma das coisas que nos levam a entender que Deus não poderia ser injusto, deixando o cara viver 100 anos para ele errar e ir para o inferno, e uma criança morrer com 5 anos e ir para o céu. Queridos, muito obrigado pela atenção, voltem sempre, o Espiritismo é de todos nós, o centro é de todos nós, e tenham o Livro dos Espíritos. Quem não tiver, adquire e tal, porque é através do Livro dos Espíritos que a gente conhece a doutrina espírita. Não se preocupem em ler muito, pensem, cheguem às conclusões. Como eu recomendo, coloquem-se no lugar de Deus.